Retomar. A palavra é tua, António. Muito obrigado, Zeferino, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui convosco. Eu hoje vim de Bruxelas para estar convosco, porque acho que é sempre importante trocar ideias, falar com pessoas e de alguma forma ouvir, falar, dizer, enfim, estar humanamente junto dessas pessoas. Eu não venho aqui nem com propaganda partidária, nem com propaganda ideológica hoje, embora toda a gente saiba quais são as minhas filiações, não falo só de Sporting, claro, mas venho sim tentar que todos nós pensemos sobre assuntos que são relevantes, que são fundamentais para o presente e para o futuro, não é só de Portugal, antes pelo contrário, para o futuro da raça humana. E eu vou fazer uma... Como é que eu ia te explicar? Quando foi da campanha eleitoral, eu fui acusado de teorias da conspiração, fui acusado de uma série de coisas. Porquê? Por uma razão muito simples. É que eu cometi o erro de falar sobre coisas que a maioria dos jornalistas não tinha a mínima ideia do que é que eu estava a falar. E como não tinham a mínima ideia do que é que estava a falar, nem eles, nem os patrões deles, foi dar para baixo e dizer, não, esse rapaz não anda bem na cabeça, é que tem as teorias das conspirações e que não sei o quê. O que eles esquecem é que nós temos informação privilegiada e nós sabemos mais do que eles. Isso é, obviamente que sabemos, obviamente que isso já vem de trás, não é impunemente que se fazem 40 anos de vida diplomática nos lugares mais sensíveis, não diria do mundo, mas mais sensíveis para os nossos interesses. Coisa que eles não têm nem ideia do que é que se está a passar. Isto era só um pequeno introito, que era para saberem que aquilo que eu vou dizer é baseado fundamentalmente em informações e não em elucubrações de outro nível. Eu vou começar por um aspecto que me parece fundamental, que é aquilo que hoje em dia se considera direita e esquerda. É um erro profundo. Ou seja, são sistemas de análise que estão completamente desatualizados, se é que alguma vez foram atualizados. Eu não vos vou amassar com a ideia da esquerda que veio da Revolução Francesa, que depois passou a Revolução Industrial, depois passou a Segunda Guerra Mundial, com as ditaduras, que no fundo são da mesma família, que têm a mesma origem e por aí fora, o que obviamente nega totalmente esta dicotomia direita-esquerda. Mas foi uma dicotomia criada fundamentalmente pelas teses marxistas, pelas teses neocomunistas e muito também pelos trotskistas, ou seja, nós somos os bons, nós somos aqueles que socialmente ajudamos o povo e eles são os maus, são os que exploram, são os capitalistas que exploram o povo e que tiram com o sangue do povo a sua própria riqueza. Portanto, este é o panorama geral que tem vindo a ser seguido, é um panorama completamente errado. E é porque é que é um panorama completamente errado. Então vamos voltar aos primórdios. O que é o centrismo político ou social? O centrismo é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio perfeito entre a sociedade e o indivíduo. Ou seja, em que não há uma prevalência da sociedade, nem uma prevalência do indivíduo. Em que, de um lado, não é uma extrema qualquer direita, ou uma extrema que quiserem, não, do lado é a anarquia pura, ou seja, é o primórdio do indivíduo sobre o coletivo, e do outro lado é o coletivo sobre o indivíduo. É a ditadura, é o totalitarismo, qualquer marca que ela tenha, porque são todas iguais. A capa de que se revestem é que pode ser diferente. No entanto, tudo nelas é igual. Tudo. As pessoas, os sistemas, aquilo que usam para dominar as pessoas, se repararem bem, são todas tiradas a papel químico. Podem ter uns mais internacionalistas, que era o caso dos comunistas, trotskistas, neocomunistas, socialistas, outros mais nacionalistas, é o caso do fascismo, nazismo, mas ambos do mesmo lado da balança. Aliás, foi muito claro quando foi do incêndio do Reichstag em Berlim, quando Hitler assumiu definitivamente as rédeas do poder na Alemanha,
Portanto, quando ele atribuiu aos comunistas a causa do incêndio do Reichstag e levou o povo a acreditar, de uma maneira ou de outra, que aquilo que era verdade, foi a forma de eliminar os seus maiores inimigos. Os seus maiores inimigos não eram aqueles que estavam do outro lado, eram aqueles que estavam ao seu lado. Portanto, só por isso é um mero exemplo, há outros, se quiserem, podemos procurar, não vale a pena estar a amassar-vos convosco. Portanto, acho que temos que mudar a nossa maneira de pensar. O que é que está em causa, então? Quais são, de facto, qual é a grande batalha que se está a travar neste momento no mundo, que já vem de trás? É entre a liberdade do cidadão, a liberdade individual e o totalitarismo. Não é mais nada além disto. É só isto. E esse totalitarismo pode assumir várias formas. Pode ser o Estado, pode ser corporações, pode ser uma empresa, duas empresas, pode ser uma quantidade de gente organizada, sei lá, um movimento político ou partidário que, de alguma forma, como na Alemanha nazi nasceu, como o fascismo italiano, ou como o comunismo nasceu na Rússia, em que se organiza parte da sociedade civil contra o resto da sociedade civil, ou primeiro esta sociedade civil. Ora bem, isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta luta não é nova. E ao contrário daquela luta que antigamente se falava do capitalismo contra o socialismo, do cidadão, da exploração, isto são tudo tretas. Porque, de facto, o que interessa são os jogos de poder que estão por trás disso. Os jogos de poder é o domínio. E, portanto, o cidadão tem direito a ter a sua dose de liberdade e ter a sua liberdade em contrapartida à pressão que o Estado ou que o coletivo quer exercer sobre ele. Este coletivo, o que nós estamos a assistir, está neste momento a utilizar uma arma que já vem de trás também, durante algum tempo não foi utilizado, mas está a ser utilizado, que é o medo. O medo é a arma mais poderosa que existe a nível humano. Não são as bombas atómicas, não são os mísseis de cruzeiro, não é nada disso. É o medo. É o medo. O medo que leva as pessoas a agir de uma forma submissa e de uma forma, digamos, inferior àqueles que estão a difundir esse medo. E quem é que difunde esse medo? Esse é outro problema que também podemos entrar. Ou seja, em princípio seriam os Estados ou aqueles que querem conservar o poder no Estado. No entanto, não é bem assim. É quem está por trás dos Estados. E aqui conduz-nos a uma tese, que é uma tese que também não é nova, nada disso que eu estou a dizer é novo, são tudo coisas antigas, que são as grandes corporações condicionarem os Estados de forma a que os Estados virem meros serviços burocráticos para o cidadão, mas que não tenham real poder relativamente às sociedades. Isto é uma tese que, fundamentalmente, tem origem muito longínqua, mas de uma forma não formal, ou seja, foi uma tese sendo seguida aqui e ali, em várias épocas da história, de uma forma casual, sem princípio, meio e fim, mas que estava lá este princípio. Quem, de facto, sistematizou este princípio foi Karl Marx, em várias teses que ele fez, nomeadamente na chamada tese catastrófica. O que é a tese catastrófica de Karl Marx? Eu não os vou amassar com pormenores, mas vou dizer muito sinteticamente e muito simplesmente que é atingir o socialismo através do capitalismo. Ou seja, o capitalismo, como forma de gestão da sociedade e que atinge e que se concentra o capital na mão de algumas sociedades, de algumas corporações. Nós temos, por exemplo, o exemplo da BlackRock, temos o exemplo da Bayer, temos várias empresas multinacionais, os Rothschild, que neste momento detêm um capital e uma influência derivada desse capital, que é isto neste momento que finalmente o Elon Musk percebeu e que está a lutar contra, não é? E outros que, de facto, têm e utilizam esse capital e utilizam essa influência de forma que pressionam os governos, não sendo eles diretamente a pressionar os governos, ou instituições, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, que é completamente dominada pelo Gates, não é verdade? Os americanos saíram e com a saída dos americanos, no tempo de Trump, ficou o Gates como maior acionista da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, ele faz o que quer e o que lhe apetece. Se quiser decretar uma pandemia, amanhã decreta. E daí o medo.
E daí a importância do medo, e daí a Agenda 2030 das Nações Unidas, e daí esta nova lei agora que querem impor pelo método do silêncio, e que vem, no fundo, ser uma introdução ao projeto 2030, já que o projeto da Organização Mundial de Saúde, de alguma forma, falhou em termos do passaporte de saúde. Esta situação vem cada vez a crescendo mais e nós, cidadãos, temos que ter a noção disto mesmo. E depois o que é que se passa? Passa-se que neste momento todas estas situações em conjunto, porque isto tem que ser visto em conjunto, provocam outras situações, como temos, por exemplo, neste momento, a Europa está, como reconheceu o relatório Draghi recentemente, num estado de não competição com os outros espaços socioeconómicos e não está numa situação de poder ditar o que quer que seja no mundo. Portanto, nós, Europa, afundámos-nos completamente. Isto vem de trás também. A seguir à Segunda Guerra Mundial estávamos bem. O poder económico da França, da Alemanha, do Reino Unido, de Itália, de alguma forma, dava à Europa uma estabilidade financeira e económica extremamente importante. Perdemos uma oportunidade e não tem nada a ver com ser russófilo, isto que eu vou dizer, aviso já. Perdemos uma oportunidade fundamental de reforçar o poder da Europa quando caiu o muro de Berlim e não ter chamado a Rússia para o espaço europeu. Pura e simplesmente. Não tem a ver com motivos ideológicos. Antes de Putin, nós devíamos ter feito isso. Mas o que se passou foi que os americanos, e Reagan foi muito esperto nisso, foi um grande presidente, mas foi muito esperto, ajudado pelos ingleses, pela Thatcher, evidentemente que obstaculizaram a que a Europa pudesse fazer isto, porque se tornaria muito mais poderosa. E eles não quiseram deixar que esse poder caísse. Resultado prático. E nós hoje em dia estamos como estamos. Depois houve aqueles deals que são discutíveis dos alemães com os russos para ter os pipelines, não sei o quê, e que chegou ao sistema atual em que não há pipelines, em que a Europa está a comprar combustíveis caríssimos, em que a produção industrial na Europa está a cair a pique, e fala-se já em dezenas de milhares de despedimentos nas maiores empresas alemãs, como a Volkswagen e como as outras, o que é trágico. Não é só para eles, mas também é para nós. Isso é uma pessoa que tem que ter percepção. Quando eu fazia na campanha eleitoral e dizia que é muito mais importante o que se passa em Bruxelas do que o que se passa em São Bento ou em Belém, as pessoas olhavam para mim como se eu tivesse a dizer alguma coisa do outro mundo. Mas o que é facto é que nem São Bento nem Belém têm qualquer poder relativamente a Portugal. Portugal anda a reboque daquilo que se passa fora de Portugal. E as pessoas não têm a noção disso. Acham que estas guerrinhas internas são o último dos últimos recursos politicamente para resolver os problemas em Portugal. Não vão resolver os problemas em Portugal. Não é Montenegro, não é não sei o quê. E o nosso atual presidente só prejudica estes esforços porque, como bom Papa Negro, vai dificultando a ação de todos os atores neste país. Mas não é só cá. Na Alemanha é a mesma coisa, em França é a mesma coisa. A situação que se vive em França é dramática. E eu nem quero falar da chamada imigração descontrolada, porque é um tema extremamente grave e é um tema que está a destruir os valores culturais, os valores sociais na Europa. E que também, e volto a dizer, não é teoria da conspiração, é uma situação que foi pensada, que foi orquestrada e que está a ser executada. Aliás, o próprio Gaddafi dizia, não é preciso fazer guerra contra a Europa, porque no dia que nós quisermos, mas para lá fazemos filhos e eles estão arrumados. Basicamente, ele dizia isto em árabe, eu não consigo bem traduzir o árabe, dizer em árabe, mas era basicamente isto. Portanto, nesta situação, o que é que eu quero chegar com isto tudo? Quero chegar com isto tudo, nesta primeira parte da intervenção, é que nós temos que deixar de lado, finalmente, tudo o que é pseudo-ideológico. Quer dizer, vamos ver, por exemplo, no Parlamento Europeu. O PPE, que é o maior partido que domina aquilo tudo, eu fui do PPE há 50 anos atrás, quando estava no CDS. Era completamente diferente. Eram gente nova, com força, com objetivos, com futuro, com horizonte. Hoje em dia, aburguesaram, são meramente um grupo de poder, que nada mais lhe interessa a não ser o poder. E o PPE faz as alianças sistematicamente com os socialistas do Parlamento Europeu. Tal como cá. Não é tal como cá. É que é cá, é tal como lá.
as pessoas é que dizem, é como em Portugal. Não, não, não. Portugal é que é como lá. Porque que se fazem lá, fazem aqui, não é o contrário. Portanto, há que ter essa noção e dizer que o PPE, que é teoricamente um grupo democrático-cristão não tem nada. Só que lá, o PSD, por exemplo, o PSD, em termos de democratas cristãos, não tem rigorosamente nada. Talvez tenha alguns militantes que sejam democratas cristãos, mas isso aí é pessoal. Agora, em termos de programa, em termos de coisa. Agora, o que é facto também é que, em termos de prática política, PSD e Partido Socialista são exatamente a mesma coisa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já não existem ideologias. Portanto, é o fazer. Nós temos que ter uma ideia para a sociedade em que não haja direita que nem esquerda, mas que haja um futuro e que haja objetivos para a melhoria de vida das populações. Independentemente de haver motivos ideológicos. Não é como a Ministra da Saúde que quando estava deprimida, ouvia a Internacional que era para ficar coisa, e depois diz aquelas idiotices que ela diz, que realmente aquilo não em termos concretos, não sai nada dali, mas o que é facto é que ela continua a ter uma carreira política brilhantíssima e vai por aí fora, não obstante aquilo que ela fez cá em Portugal. Pronto, já está no Parlamento Europeu, é chefe de linha do Partido Socialista e vamos embora para a frente, que é o caminho, e os outros são iguais. Quer dizer, a certa altura, nós vemos perante uma impossibilidade prática de levar para a frente ideias concretas, é que não são ideias ideológicas, assim, é preciso fazer isto. E se vocês soubessem o que é que o Costa, em segredo, preparou com a Comissão Europeia em termos de instalação das eólicas no mar, offshore, ficavam de cabelos em pé. Deixava de haver pesca em Portugal. Mas é que o mapa das eólicas é impressionante, é de norte a sul do país. Os campos de eólicas de offshore, em que desapareceria a pesca, que já há pouco em Portugal desaparecia tudo. Ficava um campo de eólicas que depois, com o tempo, obviamente, o mar vai dar cabo daquilo, a manutenção é caríssima e está para ser provada que aquilo é rentável. Não está provado que aquilo é rentável. Portanto, por isso é que nós defendemos agora os mini-reatores nucleares, porque achamos que será a solução para um país como Portugal e são muito mais seguros do que era no passado. Mas eu não vou entrar por aí, eu só vos digo uma coisa, vão ter notícias relativamente a estas eólicas que nós já temos a trabalhar nisso. Segunda parte, o que eu falei foi a Europa, o chamado mundo ocidental, incluindo os Estados Unidos e de alguma forma a Austrália, Nova Zelândia, enfim, os anglófonos. E o resto? China, Rússia, Índia, Brasil, Vietnã, onde é que se situam no meio disto tudo? Situam-se que neste momento são 3 vezes maiores que nós. Situam-se, é verdade que alguém diz, nomeadamente o Musk, diz que a China atingiu o point of no return daquilo que pode fazer economicamente e que vai ter um colapso económico. Não sei se vai, se não vai, não sou economista, ele será melhor que eu considero para avisar isso, mas mesmo que isso aconteça, e terá consequências, mas terá consequências também para nós. Porque muito de nós consumimos vem de lá. Há outra coisa que não sei se sabem, por exemplo, nós somos um país de pescadores, não somos, mas temos a mania que somos. Um país de mar, não somos, mas temos a mania que somos. 70% produtos do mar, de pescado, mariscos, etc., que nós comemos, 70% são importados. Só para terem uma ideia. Portanto, Portugal, país de mar, foi destruído. Neste momento, Portugal não é país de mar, não tem nada. O mar para Portugal é só para olhar para o mar, ver o pôr do sol com longínquos e ter alguma pesca artesanal. Os nossos pescadores da Madeira pescam 3 meses por ano e o resto vão com os binóculos dos mauritanos a passar e a pescar nas nossas águas. Bom, mas eu não vos quero amassar com isto. Quero apenas dizer-vos, este equilíbrio mundial, que até agora de alguma forma tinha existido, está a deixar de existir. E pior, porque com a política europeia de empurrar, por exemplo, aquilo pronto, Rússia, com a história desta guerra da Ucrânia, é um assunto diferente sobre o qual não vou debruçar. Mas, por exemplo, com as sanções à Sérvia, com as sanções ao Montenegro, com as sanções à Macedónia, com as sanções à República Srpska, está a tirá-los com os braços da Rússia. Portanto, nós estamos com o centro da Europa, que é ortodoxo, portanto, isto pode parecer que não tem qualquer importância, mas tem. Eu estou lá, vivi lá, trabalhei lá durante muitos anos e sei o que é que isso quer dizer para eles. Portanto, eles sentem-se, de alguma forma, muito mais próximos da Rússia ortodoxa do que da católica Europa. E nós, em vez de os irmos buscar, baseado naquilo que a minha mãe dizia sempre, muitas vezes,
não é com vinagre que se apanham moscas, é com mel. Nós, em vez de fazer a política do mel, fazemos a política do vinagre. E toca de fazer sanções. E para a Rússia é uma brincadeira de crianças. Porque aquilo que nós tiramos a essa parte da Europa, eles põem. Eles preenchem o vácuo. E, portanto, nós vemos cada vez mais longe. E eu também não vou amassá-los com isso, porque eu estive por várias vezes nos Balcãs, em épocas distintas, e vi que aquilo que foi prometido, eu próprio prometi, não foi cumprido. Voltei lá 8 anos mais tarde, como enviado especial da União Europeia, e estava tudo na mesma. 8 anos. 8 anos é uma eternidade nestes assuntos. Os artigos de adesão estavam exatamente na mesma, os acordos estavam exatamente na mesma, os não acordos, tentava tudo. Nós, nessa altura, tentámos dar um incremento que deu, depois parou tudo outra vez. Porque lá vêm as sanções e vocês têm que fazer desta maneira, não podem fazer daquela. Em vez de compreenderem a idiosincrasia desses povos, principalmente, não são todos os países que o fazem, mas principalmente a Comissão Europeia, tem a mania de mandar como ela quer. Ou seja, é assim que deve ser feito, portanto, vocês ou fazem, ou então levam na cabeça. Ora, isto é totalmente errado. Foi por isso que os ingleses saíram da União Europeia, basicamente, foi porque não queriam ser mandados por Bruxelas. Os ingleses são duros de roer, como sabem. Estarão arrependidos ou não, dizem que sim, não sei, não faço ideia. Agora, o que é facto foi a razão principal pela qual eles saíram. Portanto, nós, Europa, e voltando ao relatório Draghi, ou nós, muito rapidamente, nos recompomos, o que me parece extremamente difícil, porque estamos a ir na outra via, começamos com os despedimentos, se começamos com as indústrias a parar, se continuamos com as falências, se continuamos com esta decrepitude económica, nós não vamos poder reagir a isto. E as pessoas deixam-se ir, as pessoas não reagem, e o elemento fundamental nas sociedades é o elemento humano, que é uma coisa que é muito esquecido. Portanto, toda a gente fala dos meios, toda a gente fala das tecnologias, agora é a inteligência artificial, amanhã o não sei o quê, e o ser humano. O tal equilíbrio entre o homem e a sociedade é que não é só o homem económico, é o homem social, é o homem cultural, é o homem na sua humanidade. Por isso é que o homem é o homem e a mulher é mulher. Eu estou a falar em termos, não estou aqui a fazer exclusão do género, mas quer dizer, portanto, o ser humano é o toque fundamental de qualquer sociedade. Eu fui ao Vietnã não há muito tempo e vi que aquela gente tem um Partido Comunista, está-se nas tintas para o Partido Comunista, quer é ser feliz. E uma pessoa já vê sinais de riquezas exteriores, muitos, naquele país. E vê-se que aquela gente está feliz porque está a andar para a frente. Porque não lhes interessa a ideologia, querem andar para a frente, querem ser felizes, querem ser ricos. Que é o que acontecia na China, o que vai acontecer na China. Por isso é que, mais tarde ou mais cedo, a China vai implodir de alguma maneira. Os chineses são como os vietnamitas. Para eles o dinheiro, as transações, o ser economicamente afluentes é extremamente importante. Mais do que para nós até. Portanto, de qualquer forma, há uma mudança que está a acontecer no mundo. É a única maneira que de lá digamos, os totalitários são, de facto, não só os governos, mas os governos ainda mantêm um determinado poder relativamente às sociedades. Do nosso lado, praticamente já não têm. São as corporações. E do outro lado, um dia serão ou não serão. Portanto, é basicamente sobre isso que eu vos queria falar hoje. E realmente a mudança que é fundamental que se faça na percepção daquilo que é classificação. Eu próprio uso a palavra direita e disse, nós tivemos uma vitória da direita no Parlamento Europeu. Tivemos agora há pouco tempo, anteontem com a resolução sobre a Venezuela. Foi, de facto, nós conseguimos convencer o PPE a votar connosco e vice-versa, e correu bem. Portanto, foi a primeira vitória da direita do Parlamento Europeu há muitos anos. Da chamada direita, lá está, já estou a utilizar, mas é que se eu não falar assim, as pessoas não percebem o que quer dizer. Se eu for dizer, foi uma vitória dos cidadãos, porquê? Já agora um pequeno pormenor. Porque os cidadãos europeus, no dia em que elegeram este novo Parlamento, votaram, como votaram em Portugal, para uma determinada solução. Ou seja, eles votaram no Parlamento Europeu para que houvesse uma solução entre o PPE, nós, o SER e alguns tresmalhados que andam por lá e que têm maioria absoluta no Parlamento. Como em Portugal votaram no PSD e no Chega, agora aqui, desculpa lá, mas tenho que puxar a minha sardinha,
que juntamente teriam a maior maioria que Portugal uma vez conheceu, por simplesmente. E o Papa Negro Marcelo, que pôs o Montenegro em sentido e disse, eu faço eleições, mas tu não fazes acordo com o Chega. Portanto, muito claramente. E o Montenegro não é não, foi por ali fora, não é não, não é não, e agora está com as botas na mão a ver se consegue descalçá-las. O Chega teve sempre uma posição, desculpem lá agora estar a dizer, mas isso é só para dar um exemplo, uma posição de cooperação, e sempre tivemos à disposição do Montenegro para fazer aquilo que o povo quis, que era uma maioria entre o PSD e o Chega. Não aconteceu, não está a acontecer, provavelmente não vai acontecer. Quem é que sofre? Cidadão. Bom, não queria entrar na política nacional, não foi para isso que eu vim aqui, mas eu gostava que estas ideias, que não são definitivas nem executórias, como se diz em direito, tivessem da vossa parte algum pensamento, que trabalhassem um pouco estas ideias e vissem que, de facto, não vale a pena estarmos a bater nos velhos ceguinhos ideológicos, porque já não existem. São meramente fantasmas. O que nós temos que fazer para construir as novas sociedades é soluções concretas e soluções de pé assente na terra, como já há bocado o Seferino, porque, no fundo, os políticos são como nós. São pessoas, não estão no pedestal, pelo contrário. Têm que vir cá abaixo, descer e falar connosco. Têm que sentir aquilo que nós sentimos. Não é só cá, é em toda a parte. Se isso for feito, nós conseguiremos sobreviver. Se isso não for feito, vamos passar tempos muito difíceis. Muito obrigado. Obrigado por estas reflexões e, como é hábito, todos os meses, umas vezes começamos pelos que estão presentes, outras vezes lá fora. E eu vou dar primazia se alguém que está fora online queira colocar primeiro alguma questão. Eu parece que António Santos Rosa, certo? Viva, boa noite. Não é nenhuma questão, é apenas parabenizar o António por esta excelente intervenção. Boa noite, meu querido amigo António Tejas Correia. É um prazer ver-te. Já há algum tempo que não nos cruzávamos e pronto, e dar-te um grande e fraterno abraço. Obrigado. Obrigado, António. Grande abraço. Então, passo aqui António Lucas. António Lucas. António Lucas. António Lucas. António Lucas. Sou eu? Sim. Aqui há cronómetro. Está bem? Quantos minutos? Há um cronómetro. Dá muitos pontos. Saber que desta vez é que o Boal me entalou. Eu costumo criticar, ser um crítico das intervenções, mas hoje, só pegando um aspecto que falou aí, que eu não sei se é assim, mas subscrevo tudo o que disse. Não sei se é por ser dos dois Antónios, é possível. Então é assim, fui tirando os apontamentos, mas não vale a pena. Até porque o Boal controla o tempo. É só a única coisa que eu realmente não percebi, não sei se isso é verdade, que a exploração eólica offshore mate a pesca. Há um estudo internacional, já há uns anos, que dizia que se fosse aproveitado em certas zonas do planeta bem a energia eólica, que o planeta ficava autossuficiente em energia. Obviamente que eu também não acredito nisso, eu também concordo que as mini-hídricas nucleares, as mini centrais nucleares são importantes. Hoje em dia a tecnologia nuclear está perfeitamente dominada e não há razão nenhuma para que não se avance. Em Portugal é um mito o que se cria. Portanto, em relação à questão da esquerda e da direita, há muitos anos que eu digo, o que é isso de esquerda e direita? Nunca percebi. E por acaso está-me a dar razão ao fim dos anos, mas não interessa. Está aqui a acontecer. Eu tenho escrito vários artigos, falou muito de geopolítica, como é óbvio, artigos sobre geopolítica, sobre economia, há anos que eu escrevi isso. E por acaso há muita coisa que disse aí que eu próprio também escrevi. Não estou a dizer isso, não estou a dizer isso. É bom é que não tenhamos cuidado, que é exatamente para ver se há duas pessoas a pensar, alguma coisa estará mal no planeta. E percebo que a Europa deixou-se adormecer. Em 2011 vinha do Dubai e vinha a pensar escrever um livro que é com o título
A Europa deixou-se adormecer. É mais que evidente e cada vez pior. Infelizmente não anda para trás. É na corrida para o abismo. Esta questão do poder. Há outra coisa que eu também não entendi bem, que é a questão do Bill Gates. O Bill Gates tem assim tanta força para influenciar. Eu já ouvi essa teoria noutros sítios. Para influenciar o mundo dessa forma? Não sei. Em relação a esta questão falou-me no Reagan. Para quem leu a história, eu na altura, quando foi desta guerra da Ucrânia, escrevi 3 artigos logo a seguir, um mês a seguir e depois mais em agosto, e analisei as histórias dos Estados Unidos, a história da Rússia, a história da Ucrânia. Eu não fui o embaixador, mas também hoje em dia há a facilidade de cruzar essa informação. E realmente vejo que a Europa está a afundar-se cada vez mais. Está a pagar 5 vezes mais os combustíveis aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm conseguido, desculpem lá, eu não tinha nada contra os Estados Unidos depois da guerra na Ucrânia passei a ter. Quem analisar bem a história dos Estados Unidos vê o que é que eles são. Exceptuando alguns presidentes, bons presidentes, outros, e o Reagan é um deles. O Reagan é um artista, não sei se é como o Zelensky, são os 2 artistas. Epá, um deu cabo da União Soviética, ajudou a voltar, com a ajuda de Thatcher, muito bem. A história da crise que eclodiu em 2008 deriva deles. A desregulamentação financeira que aconteceu deu cabo disto e ainda hoje estamos a pagar por isso. Mas como se não bastasse, ainda estamos a entrar em mais erros. Eu vou dizer este exemplo da pandemia. Qual é a opinião que o Sr. Embaixador tem da atual Presidente da União Europeia? Eu tenho uma opinião muito negativa dessa senhora. Essa senhora foi culpada da Europa não se preparar devidamente na história da pandemia. O António Costa foi mais um seguidor. Já está acabando o meu tempo. Tinha aí tanta coisa para dizer. E então, no dia 27 de janeiro de 2020, a diretora-geral do Observatório Europeu de Prevenção e Controlo da Doença avisou. A Europa ainda não havia nenhum caso na Europa. Avisou. A Europa tem que rapidamente tomar medidas sérias sobre este problema. Ainda estavam à espera que a OMS, 4 meses depois, declarasse a pandemia. O que é que essa senhora, que é médica, estava a fazer? O que é que... Nada, não vi ela fazer nada. Para a frente? Queres que eu acabe já? Eu acabo já. Porque estávamos aqui a noite inteira a falar sobre isso. Está bem, pronto, ok. Está a ver. Está bem, ok. Então depois temos tempo para falar sobre isso. Obviamente, muito obrigado. Não vou responder tudo, vou-lhe só mostrar este mapa. Não sei se dá para ver aqui. Eu já lhe mostro. Isto são as zonas biológicas offshore que estão programadas, que foram programadas em segredo pelo governo António Costa e pela Comissão Europeia da Sra. Van der Leyen. Isso, mata tudo e todos, está mais aprovado e neste momento eu, como vice-presidente dos Patriotas e líder do Chega, já intimei a Comissão a dar-nos o estudo global sobre esse assunto. Não só sobre a rentabilidade, como os perigos que isso acarreta, quer para a pesca, quer para as aves, quer para as irrigações, para não sei o quê. Relativamente ao Gates, eu tenho imensa pena, mas tem esse poder. Ele já fez muita coisa que as pessoas não sabem, nomeadamente na Índia, noutros sítios, tem esse poder porque o dinheiro tem esse poder e ele multiplica o dinheiro nessas coisas. Ele pode dar um subsídio de 10 milhões de euros, vai lá buscar 25. Pronto, mas sim, mas de resto tem razão. É isso que, no fundo, estamos de acordo. Portanto, se vamos prosseguir, que é para senão depois as pessoas tem pessoas a ouvir 1 hora mais tarde. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, mas eu adiantava-me aqui colocar uma questão simples. Posso tentar distrair, mas ainda pegando numa intervenção de um orador convidado aqui há poucos meses, esteve aqui num jantar deles connosco, fiquei muito bocado preocupado e obviamente que tendo a militância também no mesmo partido, como é que o atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, na Assembleia Geral da ONU, defendeu que Brasil e a Índia devem ter lugar no Conselho Permanente
posso estar distraído. Até agora eu não ouvi ninguém, líder europeu, a defender isto. Como é que se põe em bicos os pés desta maneira? Isto já foi discutido na Europa? Não. Pelo contrário. Aliás, esqueci-me de responder a uma questão muito importante que levantou, que é a senhora van der Leyen. Como sabe, nós votámos contra. Eu fui um dos fautores do voto contra do nosso grupo e do outro grupo, contra a senhora van der Leyen, não só por aquilo que disse, mas também pelas formas do totalitarismo que ela tem imposto na Europa, portanto, ditatorial, que é gravíssimo. Quanto assim, eu tenho exatamente os mesmos problemas. Mais ninguém disse, eu não sei qual é a vantagem que o Luís Montenegro teve em fazer isso. Não percebo. Quer dizer, já agora só lhe faltou saudar o Maduro e dizer, hermano, estamos juntos, não? Eu também, eu estou consigo, não percebo. Não percebo, a não ser que haja aí um crédito fantástico que venha do Brasil e outro da Índia, que não nos tem mandado crédito, mas pelo menos tem-nos mandado muita gente. Não, apenas, olha, eu só estava a perguntar porque já tivemos intervenções de Não percebo, também não. pessoas com experiência nas Nações Unidas e é uma afirmação que enquanto não houver uma reforma das Nações Unidas, como é que se faz Foi uma tristeza total. uma E eu devo dizer que isso revela a total incompetência do Montenegro a nível de relações internacionais, já que eu não considero que não falo sobre política interna, que não é a minha área. Mas a política internacional Montenegro percebe abaixo de zero. não sei se alguém aqui dos presentes ou me queira colocar, senão eu volto na volta ao António Lucas, já que ele lhe cortei a palavra. Então, João, deixa-me só levar o telemóvel, que é para os outros lá fora. Tinha uma pergunta, assim, tinha visto na televisão, como é que os países da União Europeia estão a reagir ao controle de fronteiras da República Federal da Alemanha e, sobretudo, a tendência é acabar com Schengen, não? Era isso que eu queria saber. Obrigado. Não tem, o meu caro colega, somos colegas do Ministério, acho que tem toda a razão, é pertinentíssimo. Como sabe, nós defendemos Schengen durante anos, éramos obrigados a isso. E se não defendêssemos Schengen, estava ali atrás da porta, a vassourada à nossa espera, era óbvio. Eu acho que tudo isto já ultrapassou Schengen. Acho que Schengen está perfeitamente ultrapassado, não há volta a dar. Das duas, uma. Ou fechamos as fronteiras externas à força toda, porque Schengen, para quem não sabe, tem duas valências, que é a segurança das fronteiras externas e a livre circulação interna. E, no fundo, o que está a passar é que a livre circulação interna é a valência de Schengen e não a proteção das fronteiras externas. Portanto, toda esta imigração desregrada que está a acontecer e que é contrária àquilo que nós fizemos a vida inteira, nós três, não é? Fizemos a vida inteira, é óbvio que já ninguém sabe o que é Schengen. Falava, eu no outro dia fiz uma intervenção no plenário do Parlamento Europeu e, de uma forma talvez arrogante, não faço ideia, mas foi aquilo que me ocorreu no momento, disse que vocês, meus caros colegas, são 720, não percebem nada de Schengen. Falam, mas não sabem nada. E expliquei porquê. Mais ou menos, tinha pouco tempo, nós temos pouco tempo, como sabe, mas realmente não sabem nada, enchem a boca com o Schengen, era por causa de 10 russos e 4 bielorrussos, não sei se está a recordar, que os húngaros deram lá uns vistos que toda a gente sabe quem são, quer dizer, eles passam na rua, olha, aquele é um dos vistos, quer dizer, então eram considerados como problema de segurança a toda a Europa, e daí toda a gente sabia de Schengen. Aquilo é um atentado a Schengen, mas centenas de milhares que entraram sem dizer ai nem ui e toda a gente, já não é um atentado a Schengen. Já pode entrar à vontade. Como aquela reunião, como eu disse, dos movimentos extremistas do Bangladesh, que são proibidos no seu próprio país e que vieram fazer uma reunião em Lisboa. Portanto, ao que nós chegamos. Mas tem toda a razão, pá, não. Segunda volta aqui ao António. Ele está habituado que eu lhe corto a palavra. Sempre uma coisa. O que eu queria dizer é o seguinte: houve coisas que eu não disse, que nós temos de coordenação política. É o seguinte: a excessiva dependência da Europa
dos Estados Unidos, NATO/NATO, está cada vez mais a levar a Europa ao fundo. Já falámos disso. Foi o seguinte, a queda do muro de Berlim foi mais importante do que aquilo que muita gente pensa. Aquilo foi, pela história, portanto, pelo que veio a seguir, foi o início da globalização comercial. Se eu fosse aos países asiáticos, se eu fosse à China, que já vinha do Japão também, portanto, mas até com o Japão ainda as coisas estavam mais ou menos equilibradas. A partir daí, nunca mais. A Europa deixou de se industrializar, achou que não precisava de se industrializar, era a história da logística só, e agora está a pagar por isso. Porque vai ter que relevar nas questões nas indústrias bélicas, não precisa. A NATO é um produto americano, que já deixou de ser Atlântico Norte, que já está pelo mundo inteiro. Então onde é que a gente vai parar com isso? A guerra na Ucrânia, no meio do século, quando as guerras iam lá para o Afeganistão, iam para as Líbias, era uma coisa. Agora, entrar no segundo maior país da Europa, no meio da Europa, no coração da Europa, a gente olhar para a Europa até aos Urais, está no coração da Europa. Isto é uma maluquice, é uma guerra, é a coisa mais estúpida das guerras que eu estudei. Aconteceu. E que está realmente a tentar. Sim, todas as guerras são estúpidas. E esta era uma guerra anunciada. Não é? O pior disto tudo é que era uma guerra anunciada e não se vê futuro diplomático à vista, o que a mim, como diplomata, me faz uma confusão tremenda, com toda a franqueza. Não, mas tem toda a razão. A NATO era foi um produto de defesa logo a seguir à Segunda Guerra Mundial dos americanos, e nós baixámos os braços a senhora Merkel, desculpe, sim, a senhora Merkel, sim, mas a van der Leyen era ministra da Defesa da Alemanha, ajudou, juntamente com a senhora Merkel, a dar cabo das forças alemãs. E eu falei outro dia com o ministro da Defesa alemão, que me disse que são pelo menos 12 anos precisos para recuperar as Forças Armadas Alemãs. Sem falar nas indústrias de defesa, porque as únicas indústrias de defesa que temos hoje em dia são os tanques alemães, são os aviões franceses. Tudo o resto, não. Nem forças. Nós, para mandarmos 320 homens, que acho que é o nosso contingente na República Centro-Africana, não temos ninguém mais. Temos um contingente na Roménia, teoricamente, para ajudar logisticamente. Vai, se quiser fazer mais um mini batalhão ou uma companhia mais coisa, mais forte, não consegue. Não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. Eu ouvi com muita atenção e gostei muito do que disse, porque faz-nos pensar, não é? É uma coisa, quer dizer, aquelas banalidades que a gente ouve, mas não. Temos bem de pensar sobre várias coisas e pensar grande. Mas pensar grande também nos faz pensar numa outra coisa. Eu vejo, no que disse, em relação à política, alguma visão apocalíptica, porque, quer dizer, por exemplo, em Portugal, que eu sei que Portugal não dá nada em termos, enfim, de poder internacional, mas em Portugal, como é que se reorganizava o sistema partidário? Numa lógica em que, enfim, não havia esquerda nem direita, havia o cidadão, havia o indivíduo por um lado e a sociedade por outro. Como é que nós nos organizávamos? Como é que as pessoas se podiam filiar? Porque eu vejo a democracia como, quer dizer, como uma alternância. Não é? Não vejo, enfim, do sistema democrático com, quer dizer, apenas um partido, em que as pessoas pensam todas grandes, em que querem ser mais ricas e bem, eu também gostava de ser mais. Quem é que não gostava? Há pessoas que dizem que não, eu não percebo bem. Mas de facto, enfim, depois do que disse, fico a pensar, tem alguma sugestão que me dê em relação a isso? Esta pequena reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado eu, e acho que a ideia precisamente desta conversa era fazer reflexão, era refletirmos sobre as coisas. Eu acho que em Portugal, de alguma forma, curiosamente, já temos um bocado essa forma, ou seja, os partidos que eram ideologicamente fortes há uns anos atrás já não são. Portanto, de alguma forma, chegaram à conclusão que não é a ideologia que faz governar, tirando alguns governantes que ainda acham que têm que, de uma forma ou de outra, ou ajudar o capital. Não é o capital, tem que ajudar os cidadãos, as pessoas. E não isto, aquilo ou aquilo outro. Mas eu acho que, por exemplo, curiosamente, embora sendo uns pobretanos, acho que de alguma maneira já entrou na cabeça dos portugueses. Agora, ainda não entrou na cabeça dos cidadãos europeus. Não entrou porque eles ainda não perceberam o lodo em que estão metidos. E acho que este relatório Draghi, que tem coisas com as quais nós não concordamos,
mas há coisas em que nós concordamos muito, como diagnóstico e realmente devolver a soberania aos países. Ele diz que é fundamental devolver a soberania aos países, porque são os países que conhecem melhor os seus próprios mercados. E depois lá a história dos mercados integrados é um bocadinho mais complicado. Eu também não sou economista, mas quer dizer, mas há coisas no relatório de Draghi que são boas, muito boas a nosso ver, e outras que a gente não concorda muito até ver isso mais bem explicado. Mas acho que tem toda a razão. Nós temos que caminhar para uma sociedade em que seja o bem do cidadão o objetivo principal. Que seja com alternância, é indiferente. Quer dizer, eu administro melhor que tu. É como uma empresa. Quando não funciona, muda o conselho de administração. E não é com ideologias, é com projetos. Claro. Exatamente. Mais concretas, exatamente. Não sei. Muito obrigada. Foi uma ótima oportunidade, efetivamente, ouvi-lo neste cenário, assim, ao redor de pessoas que se interessam do mesmo assunto. Na realidade, voltando à ideologia, a pessoa queria fazer uma pergunta: em que cenários ideológicos estão em desenvolvimento e que podem condicionar a posição da Europa perante as próximas eleições norte-americanas? Sim, obrigado. Isso é uma boa questão, porque eu acho que neste momento, e se olharmos para os principais países europeus dentro da União Europeia, portanto, excluamos a Inglaterra, que aquilo está um caos, não é? Este primeiro-ministro pôs a Inglaterra num caos. Os outros dois também já tinham ajudado, mas este é pior que os outros dois antecedentes. Mas temos o que se passa na França e Alemanha, que é o eixo central da Europa, é uma confusão. Para responder à sua pergunta também, é uma confusão. Que o Macron não sabe com quem é que se vai aliar. Pois no meio um primeiro-ministro com quem ninguém concorda. Nem uns nem outros, ninguém concorda com ele, mas é ele que vai ser o primeiro-ministro. Na Alemanha, o Schulz também não sabe o que é que há de fazer. Ora fecha fronteiras, ou há fronteiras, ele deve estar, ele não deve dormir à noite, se for uma pessoa normal, ou relativamente normal, ele não deve dormir à noite com a quantidade de empresas alemãs que estão a fechar e com a quantidade de despedimentos que estão no ar. Sabe o que é a Volkswagen despedir 30 mil pessoas? Portanto, relativamente aos Estados Unidos, tudo depende de como é que as eleições vão correr. Eu tenho a minha opinião, é uma opinião pessoal como outra qualquer. Gostava de ver outros candidatos, caros, num país como os Estados Unidos, mas há forte possibilidade dos Estados Unidos, como Estados Unidos, acabarem nas próximas eleições. Procuro. Porque vão entrar em conflito, está dividido, vamos ver qual é a percentagem de divisão, eu não acredito nas sondagens, mas está dividido e se for para um lado, aquilo é capaz de haver conflitos bastante graves e que levarão a conflitos bastante mais alargados. Portanto, temos que ver isso com muita atenção, porque a Europa, eu podia lhe dizer, vamos ver como é que a Europa se vai posicionar. Só que a Europa já não tem como se posicionar. A Europa tem que aceitar o que se passar. Essa é a nossa sina neste momento. E antigamente ainda tínhamos mal ou bem. Há uns dirão mais mal que bem, outros dirão mais bem que mal. Tínhamos um Reino Unido que de alguma forma era ali um escape entre os Estados Unidos e a Europa, claro, fazendo o seu jogo, fazendo os seus interesses, que nós conhecemos bem, melhor que a maior parte, mas pelo menos aquilo funcionava como uma válvula de escape e neste momento não funciona. Portanto, o Reino Unido está completamente estralhaçado, portanto não vai funcionar em termos internacionais. Se vir e vê, está num sítio em que vê, se vir realmente como é que eles se posicionam internacionalmente, cada vez tem menos relevância. Eles só têm relevância quando viram oh my God, my pound, my Britain, não sei o quê, my king, coitado, já quase não tem rei, não sei o quê, tudo aquilo está-se a estraçalhar tudo. Portanto, mesmo essa válvula de escape que nós tínhamos está-se a acabar. Portanto, não é como é que nós nos vamos posicionar, vamos ver como é que os outros nos posicionam. Acho eu. Bem, se não houver mais nenhuma questão, eu gostava de terminar com uma... espera aí, vou demasiado aqui ao Manel primeiro. Em primeiro lugar, cumprimentar o nosso grande deputado europeu, o meu amigo Tângero Correia, e dar-lhes parabéns pela forma como tem defendido a nossa pátria em Bruxelas. Já tínhamos saudades de ter lá um patriota que cantasse o hino nacional e não o internacional. Por isso, qual é a solução? Pronto,
estivemos aqui a falar, depois várias perguntas, depois várias intervenções, parece que estamos à beira do caos. Qual o caminho? No mundo, em Portugal, na Europa, Estados Unidos. Vamos fazer outra conferência, vamos. Eu acho que não há solução nenhuma, porque nós costumamos dizer na nossa profissão que os conflitos não são para se resolver, porque senão não eram conflitos, são para se gerir. Nós tivemos capacidade de gerir alguns conflitos, na Bósnia, por exemplo, mesmo no Kosovo, o da Bósnia foi melhor gerido que o Kosovo, e noutros sítios, nós vamos gerindo alguns conflitos cada vez com menos capacidade. Portanto, se me perguntam hoje em dia, com a quantidade de conflitos que existem, se nós conseguimos gerir os conflitos, não conseguimos. Não conseguimos. Então, o conflito do Médio Oriente, e eu sei porque fui lá, servi lá em vários países, conheço bem aquela região, e digo uma coisa, não há forma como gerir aquilo. Aquilo quase que era como se dizia antigamente, que é fazer um cerco à volta, deixar e passar 20 anos abrir a cerca para ver o que é que lá está dentro. Quer dizer, é claro que isto é um exagero, mas de facto é muito... Quando os Estados Unidos vêm dizer é preciso um cessar-fogo, que aliás não serve para nada um cessar-fogo. É preciso um cessar-fogo, ninguém cessa fogo, coisa nenhuma, o outro aumenta as operações bélicas, quer dizer, é onde nós estamos. É onde nós estamos. Quando se diz que é preciso acabar com o conflito na Ucrânia, Rússia, não sei o quê, e não há um movimento diplomático que se faça. Quando o Orbán, bem ou mal, foi lá fazer o circuito dele, Zelensky, Putin, Xi, fazer caiu-lhe o Carmo e Trindade, porque o gajo tinha feito isto, aquilo, e não fez nada. Fez o que qualquer diplomata teria feito, que é falar com os vários intervenientes. Mas como não foram eles a fazer, como não foi o Van der Leyen a fazer, como não foi o não sei quantos a fazer, caiu tudo em cima. Portanto, não vale a pena estar com ilusões que estes conflitos é como ao fogo. Desculpa aí a comparação, mas ver quando é que acaba. Gostava de colocar aqui uma questão final, se não houver mais nenhuma questão, que até voltando um bocadinho ao tema das questões ideológicas que hoje em dia tendem a esquerda e a direita a desvanecer, ou deviam desvanecer, mas preocupadas com causas, para a experiência diplomática e o currículo, nós em Portugal temos uma tendência para andarmos todos a bater a mão no peito com uma palavra que eu não gosto muito de usar, que é a lusofonia. Eu gosto de falar, gosto de dizer mais países falantes em língua portuguesa. Vou buscar a minha costela angolana, pode dizer dessa maneira. Há algum desígnio, algum entendimento, alguma causa nacional sobre esta questão da língua portuguesa, ou isto continua a andar ao sabor do vento? É uma boa questão e eu diria que está pior do que já esteve. Não há qualquer desígnio, ninguém liga nenhuma, estão todos nas tintas, se conseguirem fazer um negócio ali ou acolá, está ótimo, mas que em termos de nacional, a língua portuguesa como fator de unidade, como fator cultural relevante a nível mundial, porque se formos ver bem, um escritor moçambicano, angolano, brasileiro e um português são iguais, portanto são todos escritores de língua portuguesa, não há qualquer diferença entre eles, só que isso não é devidamente acentuado, só que isso não é devidamente trabalhado, não há programas comuns, não há coisas que depois dizem assim, não, vamos ver que do ponto de vista económico, por tudo em conjunto. É mentira, não funciona, porque vem a China, ou vem os Estados Unidos, ou vem a Rússia, com muito mais poder económico que nós, e nós desaparecemos do mapa, que é o que está a acontecer em São Tomé, que é o que está a acontecer em Cabo Verde, é o que vai acontecer na Guiné, é o que está a acontecer em Moçambique, e portanto, Angola de alguma maneira, mas menos, porque conhece Angola melhor que eu, que é mais conjunto que os outros. Portanto, e nós ficamos a ver e olhar para aquilo tudo, não podemos fazer nada. O que é que a gente faz? Manda lá uma pessoa para a cooperação. Bravo, fantástico. E a pessoa para a cooperação vai fazer o quê? Vai cooperar. Portanto, não há desígnio, infelizmente. Bom, resta-me agradecer, caro embaixador, meu caro amigo, querido amigo, agradecer a presença de todos. Nós, todos os meses acontece alguma coisa aqui nesta sala, neste território chamado Alcochete, onde nasceu o rei Dom Manuel I, e, portanto, tem esta marca, e onde também nasceram grandes talentos do futebol em Portugal.
E, portanto, terminar desta maneira, obrigado por teres vindo de Bruxelas até aqui. E é um gosto e fica o desafio, o convite de todos vós, todos os meses. Há sempre uma conversa que vale a pena nos dias de hoje. Temos este tempo para ganharmos em conhecimento entre todos. E obrigado mais uma vez a presença de todos.